Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham neste momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui no início desta semana, iniciando mais uma semana, e queremos convidar você aí que participa conosco, nos acompanha, fique aí conosco, participe aí conosco, faça a sua contribuição e a sua participação. E nós vamos hoje meditar o Evangelho de Marcos capítulo 2, versículos de 18 a 22, que traz para nós a seguinte mensagem. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior. Ainda ninguém põe vinho novo em odres velho, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o Evangelho de hoje que nós estamos meditando nos chama a atenção aqui para nós sobre algo muito importante na vida de um cristão, de uma cristã, que é o exercício do jejum. O jejum, quando levado na sua finalidade correta, exercitada nesse sentido, eu gostaria de falar um pouquinho aqui. Parece que Jesus é contra o jejum. Não, Jesus não é contra o jejum. Jesus, inclusive, se nós vermos, antes dele começar a sua missão, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum absoluto, diz a palavra, sem comer, sem beber nada no deserto. Então, ele não é contra o jejum. Se fosse contra, ele não faria isso. Ele ia dizer: para que essa besteira, para que essa tolice? Não tem necessidade. Então, ele não é contra. Mas Jesus, ele é contra aquilo que se transformou o jejum, ou no que se transformou o jejum. Então, o jejum não pode ser para mostrar para os outros que eu sou capaz, que eu consigo, ou porque eu sou bom, porque eu posso, eu faço. Não. O jejum ele tem que ter uma finalidade. E qual é a finalidade? De purificação, de me ajudar eu viver uma vida espiritual mais profunda, mais voltada para Deus. O jejum deve nos fazer a gente nos preparar para a nossa vida espiritual. O jejum ele deve ter um propósito, então que com isso eu possa me solidarizar com aquelas pessoas que passam necessidade. Com isso eu possa tomar consciência que existem tantas pessoas que passam pela dor da fome, pela dor da privação. Aí sim o jejum tem sentido. O jejum tem que me levar eu me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais solidária, uma pessoa mais compreensiva, acessível aos outros. Então esse é o sentido do jejum. Então Jesus, como o Padre falou no início, que 40 dias e 40 noites ele jejuou em vista do quê? De se preparar para a sua missão, de se preparar para aquilo que ele ia assumir. Então nós, como cristãos, somos convidados a fazer o jejum. E devemos fazer, temos como obrigação, como compromisso também jejuar. Então, se nós não estamos jejuando como deveríamos, nós estamos falhando na nossa missão. Mas precisa ter uma finalidade, ter um objetivo, de me ajudar a me converter, de me solidarizar. E outra coisa, eu digo que o jejum, para que ele seja verdadeiro, eu deveria, por exemplo, assim, naquele dia que eu não me alimento, que eu me abstenho de comida para jejuar, tudo aquilo que eu fosse
consumir de alimento, eu deveria de ver, e aquilo eu deveria de destinar para quê? Para alguém que precisa. Então, não adianta eu jejuar e continuar com o meu armário cheio, né? Não adianta eu jejuar e continuar acumulando, né? E aí no dia seguinte, pior de tudo, eu jejuo hoje, daí no dia seguinte eu vou lá na geladeira, ou quando acaba o jejum e quero arrebentar, comer a geladeira inteira. Então, não é jejum. Então, a gente precisa fazer esse momento de um momento espiritual da gente, né? E aí a gente precisa ver assim, quais as nossas capacidades, qual é a nossa condição. Então, eu não vou fazer aquilo que eu vou afetar a minha saúde ou trazer problema para mim. Não, Deus não pede para a gente fazer além daquilo que são as nossas capacidades. Se eu não consigo ficar um dia todo sem me alimentar, eu tenho que ser humilde, reconhecer isso. Então eu vou até onde é possível. Eu posso ficar uma manhã, ou posso ficar algumas horas sem comer, né? Se eu posso ficar o dia todo, beleza? Então isso a gente precisa também ter presente isso. Como é que nós devemos fazer o jejum? Primeiro, ter um propósito. Qual é o propósito disso, né? Depois, como é que nós, né, diante do propósito, da finalidade do nosso jejum, quais são as nossas condições, quais são as nossas, né, limitações. Então, para a gente poder fazer isso, e eu acho que nos ajudar a gente a vivenciar uma vida espiritual. Então, que nós hoje pudéssemos assim olhar, né, para que o jejum como uma oportunidade de nós nos santificar, de nós nos purificar, nos tornar com isso pessoas melhores. Que o Senhor nos ajude a isso. E peçamos a intercessão da Virgem Maria sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a Bênção do Dia aqui na Vale FM, com o Padre Elisandro Scarsi.